estar mais uma vez reunido com vocês para juntos adorarmos o Senhor nosso Deus. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Estudando é uma forma de me expressar, né? Na verdade, estamos juntos aprendendo com o que escreveu o irmão João, né? Avaliando o que ele escreveu, procurando entender, esmiuçar detalhes, o porquê o Espírito Santo colocou, ou melhor, inspirou João, o apóstolo, a escrever este evangelho. Ele teve que selecionar das muitas coisas que ele viu e ouviu, algumas para registrar. Por isso nós temos 4 evangelistas, e um escreve de um ângulo, outro de outro. Às vezes você vai ler um episódio que os 4, tem coisas que os 4 escreveram, e você vê assim a mudança de expressão, a forma de enxergar, porque cada um foi inspirado a escrever da maneira que ele enxergou Cristo, o que ele achou mais importante para escrever. Alguns escreveram coisas que o outro não escreveu, tiveram um proceder diferente enquanto buscavam o conhecimento de Jesus. Tem o caso do nosso irmão Lucas, o médico amado. Lucas era um médico que escreveu o evangelho, preparou todo o relato do evangelho dele para uma pessoa. Um homem chamado Teófilo. Então Lucas escreveu só para esse homem. Graças a Deus ficou conservado, e pela graça de Deus o Espírito Santo fez chegar até nós os escritos de Lucas, que foi fazer uma avaliação da realidade dos feitos de Jesus, fez uma pesquisa minuciosa, procurou colocar em ordem o que ele ouviu de testemunhas oculares, porque o Lucas viajou para Israel, e dentro do projeto de elaborar o evangelho para Teófilo, ele vai lá e pesquisa, vai direto na fonte, conversou com Maria, mãe de Jesus, soube de coisas que outros não souberam, porque não tiveram contato direto com ela, ou alguns, como João, teve esse contato também direto com Maria, mas não teve a curiosidade de perguntar a respeito do Jesus menino, do Jesus adolescente. Já o Lucas teve esse cuidado mais minucioso na sua busca, né? Mas o irmão João, de fato, é o apóstolo que se destaca no que diz respeito à intimidade com Jesus, detalhes da vida de Jesus. Ele andava muito próximo. É aquele discípulo que não se afasta, é aquele discípulo que quanto mais aprende, mais quer aprender, né? Como alguns aqui na casa dos amigos. Tem pessoas na casa dos amigos que não faltam reunião, que não deixam de estar aprendendo, querem cada vez mais, e isso é fascinante, isso é maravilhoso. São os que vão ter mais, porque a gente tem na medida proporcional ao que a gente busca. Eu só vou ter em mim. Tem gente que quer magia, tem pessoas que querem magia. Ou já me perguntaram, irmão Adilson, como é que eu faço para chegar a esse conhecimento aí que tu tem? É simples. Vive com Jesus o número de anos que eu vivi e tenho vivido, né? Leia muito, ore, busque ao Senhor, deseje Ele de todo o coração, faça de Jesus o seu grandíssimo galardão, a pérola de grande valor na tua vida. Dê tudo que você tem, tudo. Pega tudo que você tem e dê em troca da presença dele. Renuncia a tudo, até a ti mesmo, até a você mesmo. Suas opiniões, seus achismos, seus dogmas, suas tradições, né? Seu radicalismo, né? Seu fundamentalismo. Abre mão de
tudo se esvazia e diz assim: Jesus, agora eu estou aqui. Quero aprender tudo. Estou muito afinzão de ouvir a tua voz, de seguir a tua orientação, de viver a tua proposta. Jesus, vem me ensinar, me enche do teu espírito, senão eu morro. Quando fizer assim, você pode ter certeza, você vai ter um encontro com ele. Claro que isso aqui, não adianta você copiar o que eu estou falando aqui e ir lá falar da boca para fora. Aliás, o que falamos mesmo na presença dele, pouco valor tem. Porque tem que entoar o eco da minha boca com o eco dos meus pensamentos e intenções. As palavras têm valor quando elas são a projeção da verdade no íntimo. Quando elas são simplesmente argumentos que vão colocando, e tem gente que gasta horas e horas de oração numa oração vazia. Você sabia disso? Isso é tão comum a nós seres humanos que o próprio Cristo de Deus trouxe ensinos dizendo: olha, quando vocês orar, não façam como os pagãos, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Vocês não vão fazer assim, não. Quando vocês orar, vocês não usem de vãs repetições. E espera aí um pouquinho. Quando fala de vãs repetições, nós não estamos simplesmente ouvindo Jesus falar. Aliás, quando ele falou isso, não tinha catolicismo. Não existia catolicismo romano quando ele falou isso. Entendeu? Então não pense, os irmãos, que quando fala de vãs repetições, está apontando simplesmente para as rezas do catolicismo romano, como nós temos conhecimento. As vãs repetições surgem nas orações que nós fazemos, de vez em quando, falando o que não queremos receber, expressando o que não queremos cumprir, colocando palavras ao ar. É isso que ele quer dizer. Não fica ali com blá, blá, blá na minha presença. Entende? Em outras palavras, Jesus está dizendo: quando vocês forem orar, vão lá, na certeza do que vocês querem pedir, na convicção do que vocês querem falar, e só expressem diante de Deus aquilo que de verdade está dentro do coração de vocês. Relacione-se com a verdade. E é dentro desse contexto que nós vamos encontrar em João 4, a expressão de Jesus, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Olha aí. Entendeu? Lá das profundezas do ser. Com o Espírito, que envolve a consciência. Com consciência e verdade. Verdade aqui, ela pode ser lida também como realidade. Entendeu? Então, o Pai procura quem realmente o adora com consciência. Essa é a verdade. E quem faz só aquela adoraçãozinha assim, entende? Meia boca, entende? Daí não o adora. Não o adora. Essa é aquele que não, vou lá, é dia de culto, né? Ó, temos que ir. Tem uns que vêm até meio assim, com uma tristeza, né? Sai de casa com uma tristeza, já viram? Hoje tem que ir no culto. Que pena, tem que ir no culto. Entendeu? Puxa vida, vou ter que deixar a novela. Vou ter que parar um pouquinho o WhatsApp. Vou ter que silenciar o WhatsApp. Para ir lá cultuar o Senhor.
Entende? Com uma dosinha assim. E alguns nem fazem assim. Vem e fica no WhatsApp aqui dentro. Entendeu? Recebendo notícia em tempo real. Entende? Glória a Deus. A Mariazinha foi lá no Chiquinho. Entendeu? Tem gente que, quando a gente sai daqui, chegou ali na porta, a gente ainda vai cumprimentar o primeiro, ele já está na fila dizendo, sabia que morreu fulano de tal? Ele estava aqui conectado com o mundo de fora. Totalmente desligado de Deus. E aí você chega para ele, onde é que você foi? Eu fui adorar a Deus. Não é em espírito, muito menos em verdade. Concordam? Tais pessoas não saboreiam, não sabem, não experimentam a realidade da comunhão com Deus. Não tem. Ficam vazios, fracos. Diante da vida, são pessoas que desistem fácil. São capazes de pensar em morte enquanto vive. Tenho conversado, outro dia me espantei, eu conversando com um cristão com quase 90 anos de idade. Conversei com ele, estava com 93 anos. 93 anos. Uns desses 93 anos, 67 na vida cristã. Olha só. Falando em se matar. Vocês conseguem entender o que é isso? 67 anos de blá blá blá. De conversa fiada, de cristianismo vazio, de ausência de Deus, de falta de comunhão com o Espírito Santo, de falta de revelação da palavra, não saboreou a orientação, os conselhos de Deus, não teve nenhum paladar para ele. Diferente do salmista, que disse, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Aí chega lá na frente, em outro salmo, ele diz assim, a tua lei é doce ao meu paladar. Eu gosto de falar dela, ela tem sabor para mim. As tuas palavras são vida, Senhor. Os teus conselhos são todos conselhos de amor. Coisa maravilhosa, coisa gloriosa. Então, nós estamos aqui lendo o que o apóstolo João escreveu, ou deixou para nós, esse evangelho que leva o nome do apóstolo do amor, o apóstolo João, e chegamos no capítulo de número 2. Eu espero que você adore a Deus em espírito e em verdade nessa noite, e que cada palavra dessa aqui, ela salte do livro em uma experiência maravilhosa para a sua vida. Entendeu? Eu espero que tu sintas tudo que eu sinto, e que tu seja tão estimulado pelas palavras do Senhor a viver o projeto da vida cristã, o projeto do reino de Deus para nós aqui na terra, trazido por Jesus Cristo, seu Filho, e você passe a compreender o valor de seguir Jesus, ok? Um resumo rápido. No capítulo de número 1, nós vimos que Jesus é Deus. O João deixou isso bem claro. Jesus era Deus. Se fez homem. Quando esteve aqui na terra, era homem. Porque ele esvaziou-se da sua divindade. Certo? Deus é onipresente, onipotente, onisciente, oniparente. Quando diz oniparente, ele é o pai de todos. Então, oniparente, tudo que é que está
potencializado na divindade, certo? O Deus Oni se fez homem e esvaziou-se dos atributos da sua divindade. Deixou de ser Oni, passou a ser homem. Olha só. Então, Jesus não era onipresente quando se fez homem. O filho de Maria não era onipresente, certo? Se ele estava em Jerusalém, não estava lá na Judéia. Estava em Samaria, não estava em Betânia. Então ele deixou de ser onipresente. Ele também não era onisciente quando na terra. Ai, irmão Deus, mas ele sabia, tu não sabia não. Não sabia não. Ele mesmo disse assim, ó, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho. Ó, o filho não sabia o dia e a hora, logo não era onisciente. Ele disse, mas somente o Pai que está nos céus. O Pai continua, certo? Então ele não era onipotente também. Jesus não podia tudo, não. Ai, irmão Deus, mas ele podia. Não. É que aqui vamos fazer uma separação, tá? O Jesus, filho de Maria, era homem, como eu e você. Só que sem pecado. E como ele se manteve sem pecado, ele manteve 100% a intimidade com o Pai. O seu relacionamento com o Pai era 100%. Porque ele não tinha o pecado, que é a barreira que impede o relacionamento entre o homem e Deus. Como está escrito: os vossos pecados é que fazem inimizade entre vós e o vosso Deus. O homem peca e o homem se afasta de Deus. Não é Deus, não. Deus permanece o mesmo. Entende? A barreira, veja que não diz assim, a Escritura não diz assim, os vossos pecados fazem divisão entre Deus e vós. Não. Se você for procurar aí, eu agora não tenho aqui de memória o capítulo e o versículo, só tenho o texto, tá? Mas pode procurar se o Diego achar ali. Entende? Os vossos pecados é que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É incrível, é simples. Eu peco e fico com medo do papai. Entendeu? Eu faço coisa errada e fico com medo do pai. E aí eu me afasto do pai. Então o pecador se afasta de Deus. Não é Deus que se afasta do pecador. Tanto que Deus, amando o mundo de tal maneira, envia o seu filho. Então não é Deus que se afasta, é o homem que se afasta. Certo? É o que está ali? Querem ler? Oi. Os meus pecados encobrem o rosto de Deus de mim. Eu me acumulo de pecado, de iniquidade, de coisa errada, e aí eu não ouço mais Deus, eu não vejo mais Deus, eu não percebo mais Deus, eu não sinto mais Deus. Por quê? Porque eu estou acumulado de coisa errada na minha vida. Até mesmo a minha oração fica ruim. Eu estou em pecado, vou orar, ele não vai me ouvir. É igual filho rebelde. Desobedeceu o pai e a mãe e à noite precisa pedir para sair, né? Adolescente aí, ó. Desobedece o pai e a mãe, mas à noite precisa pedir para dar uma voltinha na casa da amiguinha, do amiguinho. Mas como é que eu vou pedir? Ele já está me dando uma bronca. Eu fiz tudo ao contrário do que o pai e a mãe pediu, agora como é que eu vou pedir para ela? Eu quero, mas tenho medo. Entendeu? Tenho receio. Crio dificuldades de acesso. É exatamente isso que acontece.
Deus não foge de nós, Deus não se afasta de nós, Deus não nos deixa, Deus não nos esquece, é nós. Às vezes, no meio da amargura do esquecimento que nós tivemos de Deus, nós falamos, Deus não me ouve, Deus não olha para mim, por que Deus não me responde? Por que o Senhor não quer me atender? Não é verdade, é eu que andei todo esculhambado, todo ruim, fazendo tudo errado. É só olhar, esse negócio que eu estou falando aqui é simples de enxergar, lendo o texto de Gênesis, quando Adão peca. Sempre está lá, entendeu? Só você olhar lá, Adão pecou e se escondeu. E Deus? E Deus? Não apareceu lá na viração do dia como fazia sempre? Não estava lá no mesmo lugar? E ainda não insistiu e não levou tratamento psicológico para aquele caco daquele Adão que agora tinha pecado? Não estou desonrando o primeiro pai, não. Eu estou dizendo caco porque no sentido dele em relação a Deus. Que fez tudo que Deus disse para não fazer. Mas Deus está lá e vai tratar dele. Adão, onde estás? Eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Mas por quê? Ele leva Adão à confissão. Porque a cura só através da confissão. Né? Como está escrito. Aquele que confessa a sua transgressão e deixa, ganha uma chicotada. Não é assim? Como é que é? Alcança a misericórdia. Olha que coisa legal. O Pai do céu, ele trabalha de um modo tão inteligente, tão maravilhoso, né? Diz, filho, confessa. Tu confessou, não apanha. Se tu falar a verdade, meu filho, não tem castigo. Alcança a misericórdia. Eu confesso e deixo. Também não adianta ir lá, pai, olha, eu errei. E daqui a pouco ir lá fazer de novo. Papai, errei de novo na mesma coisa. E vai lá. Sabe o que acontece? Eu vicio andar errado e não existe em mim arrependimento. E se não houver arrependimento, não há conversão. E se não houver conversão, não há salvação. Olha que coisa interessante. É um processo. Certo? Bom, vamos olhar agora o que o João diz no capítulo 2, para que nós tenhamos as lições que Deus quer que a gente tenha. A partir da revelação bíblica. Sendo Jesus homem, lá no capítulo 1, agora ele é homem, mas identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o homem que vai morrer por todos os outros homens, que vai dar a vida por todos os outros homens, com alguns detalhes aqui. O pai não mandou ele para morrer, ele quis vir morrer. Entendeu? O pai mandou para que todo aquele que nele crê não pereça. É isso que o pai fez. Mas ele, amando tanto todos nós, deu a vida. E é ele que vai dizer depois, olha, a minha vida ninguém toma de mim, mas eu a dou. E eu a torno a tomar. Então eu dou a vida e eu torno a tomar a vida, eu vou ressurgir. Então ele já tinha essa noção aqui, tá? A partir disso, que ele é o Cordeiro de Deus, nós vimos que 2 homens seguem ele, se tornam os primeiros 2 discípulos. Esses 2 discípulos arrumam mais 2. Agora, em 4, seguindo Jesus, eles arrumam mais 1. Jesus chama mais 1, certo? E passam a ser 5, é isso? Então gravaram esse número aí, que ele é importante para nós. Porque agora diz assim, no terceiro dia, ou ao terceiro dia, capítulo 2, versículo 1, fizeram-se
umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali nessa boda a mãe de Jesus. É de consenso que esse versículo, o João queria mostrar que ou a mãe de Jesus era parente dos noivos, ou era uma amiga muito íntima, porque ela fica destacada aqui como alguém que foi convidada para estar lá, ou alguém que simplesmente estava lá. Ou uma amiga muito íntima da família, ou parente da família. Nós vamos ver a importância desse versículo mais à frente, quando a mãe de Jesus vai lá na cozinha e dá ordem. Ela dá ordem lá na cozinha. Então, ela tinha uma familiaridade com aquela família ali, uma intimidade que autorizava ela, entende, até mandar ali nas coisas. Certo? Então estava lá a mãe de Jesus. Versículo 2. E foi também convidado, agora Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos, que eram 5. Então convidaram Jesus também, olha, vem para a boda. Nós queremos você na boda. E foi com Jesus, ele disse, mas agora eu tenho os meus discípulos, eu não posso deixar os meus discípulos. E ele disse, vem eles também, pode trazer os teus discípulos junto. É bom ser amigo de Jesus, viu, irmão? Que onde ele vai, ele convida a gente para ir. Vocês sabiam que ele está esperando nós lá em cima? Tem? Com um detalhe. Lá no João 14 está escrito que ele foi lá preparar lugar para nós. Morada. Para preparar local para nós. Porque você sabe que o céu não era para nós, né? Fomos criados para viver aqui na terra. Não é isso? Os céus dos céus é o trono de Deus. Mas a terra, ele deu aos filhos dos homens. Na verdade, Deus tinha preparado tudo aqui, o jardim do Éden e tal, para que a gente vivesse aqui. Esse é o nosso lugar de vida. O lugar para nós, da nossa habitação era esse. Antes da contaminação, antes do pecado, antes da maldade, Deus tinha preparado um paraíso na terra para que a gente vivesse aqui. E o homem não morria. O homem estava vivendo na presença de Deus e não conhecia a morte, não tinha dor, não tinha nada. Com a desobediência, o homem conheceu a morte. E o Senhor tinha avisado, não come daquele fruto ali, porque o dia que tu comer daquele fruto, tu vai morrer. Vai conhecer a morte. Entendeu? Mas o homem sempre teimoso, né, irmão? Sempre desobediente. O homem é desobediente, né? De Adão para cá, o único obediente que pisou nessa terra foi Jesus. O resto, tudo é desobediente. Nós somos teimosos. Você já viu quanto tempo a gente leva para aceitar um conselhinho de Jesus? Um só. A gente leva um tempão. A gente investiga ele, será mesmo? Mas será que se eu fizer assim vai dar certo? A gente duvida de Deus. Certo? O Adão e a Eva também duvidaram. E pela dúvida veio a desobediência. Pela desobediência entrou o pecado no mundo. E o pecado, através do pecado, a morte. Por isso está escrito, Paulo, advogado, entendido na lei hebreia, ele escreveu que diz que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, o dom que a gente ganha sem pagar nada por ele, o dom que a gente recebe sem ter que pagar preço, sem ter que pagar imposto, sem ter nada disso. O dom gratuito de Deus é a vida. A vida eterna. Olha só, mas o salário do pecado é a morte. Quando eu obedeço a Deus, eu ganho como galardão, como recompensa da obediência, um presente da parte de Deus. Que presente que eu recebo? A vida. O Senhor diz, obedece às minhas palavras e eu vou te dar vida e vida com abundância. Oh, glória a Deus. E é vida eterna.
Deus enviou o seu Filho ao mundo com, vamos dizer assim, com muito presente para doar aos homens. E o presente maior que ele traz para todos os homens é a vida eterna. Porque Deus o enviou para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Olha que coisa extraordinária. Mas como a gente demora a entender isso? Era para nós andar tudo agarrado em Jesus, irmão, orando de manhã, orando à tarde. Olha, deixando de ganhar dinheiro para buscar Deus. Você sabia disso? Deixando de correr atrás de muitas coisas dessa vida. Irmão, Deus, mas aí como deixar de ganhar dinheiro? Ganhar menos, para ter mais tempo livre. Era para nós querer menos coisas. Entende? Abrir mão de uma porção de coisa que nós queremos. Era para nós abrir mão para ter mais de Jesus, mais da presença de Deus, mais do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, mais do céu. Oh, bendito, abençoado homem, a mulher que entender essa verdade, irmão. Que daí vai buscar mais a Deus. Os apóstolos entenderam e deram a vida por Jesus. E acharam a verdadeira vida. Como ele tinha dito. O que perde a vida por mim, entende? Acha-la. Mas aquele que quiser ganhar a vida, quer as coisas daqui, e fica enrolado com uma porção de coisinha aqui. Entende? Meu Deus, o que tem de gente... Eu estou falando, sempre que eu falo assim, o que tem de gente, irmão, eu estou sempre falando em termos de cristão, de crente, porque do incrédulo eu nem vou falar. O incrédulo já está perdido na sua própria incredulidade, mas os que se dizem crente tem uma dificuldade de buscar a Deus. As coisas de Deus, para os crentes atuais, as coisas de Deus é uma dificuldade, é um trabalho. Entendeu? Eu sou crente. Às vezes, eu já falei aqui do crente à moda capeta. Não é verdade? É, porque o Tiago escreve desse crente. Só tu crês em Deus, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Com um diferencial, o homem crê e não estremece. Diz que crê e ainda faz errado. Diz que crê e não busca. Tem menos respeito por Deus do que os demônios. Porque os demônios, eles creem e estremecem. Ele é real. Ele é uma verdade. Ele não é uma utopia. Ele não é uma invenção, não é fruto de uma filosofia. Ele é um ser real. Eles estremecem. Mas nós, às vezes, nós estamos dentro da filosofia, da teologia, né? da teoria. E aí, cremos teoricamente. Cremos teoricamente. Quer ver quando você vai visitar no hospital, e aí o médico chega ali para alguém e diz assim, ó, seu fulano, crente, dando testemunho de Jesus, dizendo que se morrer vai para o céu. Entende? E o médico chega e diz assim, o senhor não passa de hoje. Se é um erro médico, ele morre naquele dia. Dá infarto. O que era para fazer esse crente? Imagina, eu acredito que existe um Deus no céu. Eu acredito que Ele é meu Pai. Eu acredito que tudo que Ele tem para mim não se compara com nada aqui. Eu acredito que as Escrituras falam a verdade quando diz respeito à glória de Deus. Eu acredito em mundos desconhecidos dentro de um sistema chamado céu. O sistema que eu digo, um sistema de planetas celestiais. Eu acredito em glória insondável. E sei que quando a gente parte daqui, naquilo que chamamos morte, a saída do espírito de dentro do corpo,
E o nosso corpo tomba para voltar ao pó. O meu espírito, que sou eu de verdade, aquele ser que está dentro desse corpo aqui, sai e viaja para alcançar essa glória infinita da presença de Deus. E ele se apresenta diante do Senhor, como diz as Escrituras. E aí o médico diz que eu vou morrer hoje e eu entro em desespero. Existe incredulidade maior do que essa? Ah, irmão, mas aqui é tão bom, eu queria ficar mais um pouquinho. Tu não sabe nem o que quer. Deus quer te dar o melhor e tu fica com bobagem. O Senhor quer te dar ouro e tu fica brincando com lama. Não, eu preciso me conscientizar dessas verdades. O irmão João diz que aqueles discípulos, aqueles 5 discípulos, disseram: nós agora pertencemos a Jesus. E Jesus os abraçou como sendo dele. Disse: meus discípulos. Jesus, nós queremos te convidar. Os meus discípulos, pode ir junto? Pode. Traz os teus discípulos. Foram os discípulos de Jesus. Chega lá na festa, a festa judaica, o casamento, durava de 3 a 7 dias. Isso a história conta. A história dos hebreus. Né? Então um casamento durava de 3 a 7 dias, uma semana. Por isso a quantidade de vinho que vai ter lá. Entende? Porque às vezes olha e diz: mas meu Deus, ele fez uma quantidade quase 1000 litros de vinho, mais. Entendeu? Disse: mas então bebiam demais, estava tudo bêbado. Não. É que a festa durava 7 dias. Os convidados eram muitos. Entendeu? E a mãe de Jesus chega lá para ele, vai lá na cozinha, vê que estão em apuro porque está faltando vinho. Versículo 4 diz, ou melhor, versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles estão sem vinho. O que viria a ser uma desonra para aquela casa, para aqueles noivos. Faltar vinho. Imagina, eu convido vocês para um banquete e no meio da festa acaba a bebida. Tem mais uma coquinha aí, irmão? Eu disse: não tem. Tem um vinhozinho aí, irmão? Eu disse: não tem. Escuta, irmão, eu disse: não tem mais nada para beber aqui, só água. É uma vergonha, né? Para quem ofereceu um banquete. A mãe de Jesus que está ali, que é íntima da casa, ela aproxima-se de Jesus e diz para ele: olha, eles não têm vinho. Acabou o vinho deles. Aqui, eu posso deduzir uma coisa. A mãe de Jesus já sabia que ele tinha poder. Vocês concordam? O que ela vai falar com ele? O que ele vai fazer? Pensa numa situação comum. A minha mãe chega para mim e diz: estão sem vinho aí. Porque ela não chegou falando assim: sabias que eles estão sem vinho, filho? Não. Ela chegou apresentando para ele uma situação e deixando bem aparente que ele tinha condições de resolver o problema. Tanto que ele vai dar uma resposta à altura da colocação dela. Porque então ele vai usar um termo forte, mas educado. Olha o que ele diz no versículo 4. Mulher, que tenho eu contigo? É interessante, não foi mal criado Jesus? Não. O termo mulher ele usa várias vezes nos evangelhos. Várias vezes era comum. Entende? Era o equivalente, senhora, para nós aqui. Senhora, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Isso só ficou registrado porque os discípulos estavam lá.
Porque essa é uma conversa de pé de ouvido. É uma conversa entre um filho cujo pai é Deus e uma mãe que tem um filho que é de Deus. Ele olha, mulher, o negócio é o seguinte: tu estás vindo pedir para eu fazer coisa, mas eu não faço quando tu quer, nem quando eu quero, não dá. Não dá. O poder que eu recebo da parte de Deus não é para eu fazer as coisas quando eu quero. Se eu recebo um dom de profecia, não é para eu profetizar quando eu quero. Se eu tenho o dom de curar os enfermos, mas eu não vou sair por aí curando. Tem gente que fica assim, me dá o dom de curar. Como eu queria ter o dom de curar. E ele pensa que se receber o dom de curar, ele vai sair por aí, vai botar todo mundo lá no hospital de pé. Não, o que Jesus está dizendo ali, mãe, negócio é o seguinte, não adianta tu pedir para eu fazer coisa, porque as coisas não acontecem quando eu quero. As coisas só acontecem quando o pai, quando ele quer. Entende? Que tenho eu contigo, mulher, dentro desse negócio aqui, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Não é chegada a minha hora. Deus não disse para mim fazer. Papai do céu não mandou eu realizar. Você já viu como tem crente que se atrapalha todo porque ele quer ir lá fazer o que Deus não mandou? Vai visitar o enfermo, chega lá, olha para o enfermo. Ele nem ora para visitar o enfermo. Ele chega lá, vai por conta dele, né? Vou visitar aquele enfermo lá. Chega lá na casa do enfermo, olha. Jesus pode te tirar daí, isso é verdade. Sabias que ele vai te tirar agora daí? Eu vou orar. Isso, ai. Não, eu vou orar agora, isso aí vai sumir tudo, vai ficar bonzinho. Peraí, Deus falou para ti fazer isso? Deus mandou tu realizar isso? Outro dia eu estava numa igreja, e um pregador que achou que era todo poderoso, pegou um irmãozinho numa cadeira de roda, entende? E mandou o irmãozinho ficar em pé, tirou a cadeira de roda fora. Não, anda em nome de Jesus. A Bíblia diz que em meu nome curarão os enfermos. Sai, anda em nome de Jesus. E o irmãozinho não saía do lugar, é claro, porque ele tinha paralisia, e ele ficou ali segurando e se tremendo. Entende? Aguentava a ponta de um banco, era um banco, ele aguentava a ponta do banco assim e ficava ali tremendo. E o cara, anda em nome de Jesus, e anda em nome de Jesus. Foi lá, soltou a mão do coitadinho. Ele caiu. Caiu. Sabe o que é isso? Mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Eu só posso realizar quando o pai manda eu fazer. Aí se o pai disser faz, eu posso fazer que dá certo. Eu estou falando aqui, estou lembrando do Churu também, ele gosta de visitar umas igrejas. Ele está rindo lá. Entende? Né, Churu? Foi uma benção aquela lá, né? O Churu foi visitar uma igreja, depois ele disse para mim assim, olha, eu não visito mais coisa nenhuma, vou ficar nos amigos mesmo. Entendeu? Tem um pregador que queria se promover com o Churu andando lá. Entende? Mas se Deus não mandou, não adianta. Eu vejo o Churu todos os dias. Nós já conversamos na casa dele. O Churu já me contou das bênçãos de Deus na vida dele depois do acidente. Tu lembra disso? Lembras? Ele me falou de como Deus o abençoou depois do acidente. O Churu nunca viu o Churu lamentar de estar no estado em que se encontra hoje. Nunca vi ele lamentar. Entende? Sempre vi ele alegre, agradecido, servindo a Deus. Depois do acidente, ele encontrou-se também com Jesus de uma forma diferente, né, Churu? Porque antes a gente corria atrás das coisas e acabava não tendo tempo para Deus. Então Deus tem propósitos que nós temos que olhar, certo? A alegria de estar vivo, a alegria de estar aqui, o prazer, Deus me preservou com vida. Sempre lembro, quando falo dessas coisas, do Dr. Mário Covas, quando numa entrevista, ele ainda lutando contra o câncer. Lembro que a repórter perguntou para ele,
como é que o senhor está se sentindo, doutor Mário Covas? E ele falou assim, do que eu vou reclamar se Deus me deu a vida? Essa é a verdade. Deus me deu a vida, eu estou aqui. Entendeu? Não tenho do que reclamar. Outro dia falei para uma irmã também que estava muito preocupada com as questões da sua própria vida e reclamando do filho, reclamando do marido. E eu disse, tem um lugar aqui em Itajaí que não existe problema. Ela disse, aonde? Eu disse, aqui pertinho, do outro lado da rua ali. O cemitério. Só não tem mais problema nenhum, quem já está ali. Acabou. Entendeu? Se partiu salvo, está na bênção. O problema tem para o outro que partiu perdido. Mas, entende? Quem não chora mais, quem não tem mais dor, quem não enfrenta mais dificuldade, quem não tem problema com recessão, com desemprego, tá tudo ali. Entendeu? Agora, enquanto nós vivemos aqui, nós vamos ter essa diversidade, nós vamos ter os limites, nós vamos ter as barreiras a ser transponíveis. Nós precisamos guardar a fé, porque com fé a gente vence tudo. Com fé em Deus nós somos mais do que vencedores. Nós vamos à luta e vamos sair vencendo. O Senhor garante a nossa vitória. Nós que confiamos no Senhor, nós temos a convicção plena de que ao entrarmos na luta já somos vitoriosos. Porque o Senhor não vai deixar nós sair envergonhados, derrotados, pois afinal nós levamos o seu nome, se é que o servimos de coração inteiro, de verdade. Amém? Bom, Jesus disse para a mãe dele, olha, não é chegada a minha hora, não é o meu tempo. Em outras palavras aqui, ele está dizendo assim, ó, eu dependo do Pai. Bom, a sua mãe, mulher espiritual, mulher inteligente, mulher sábia, mulher que tinha revelação de Deus, mulher que ouviu muitas profecias e a Escritura diz que ela guardava no seu coração as profecias que ela ouviu a respeito do seu próprio filho e que eu creio, pelo relato de Lucas, eu creio que ele já tinha dado sinais desde a sua meninice de que Deus era com ele. Eu creio nisso. Os apóstolos não registraram porque eles não conviveram aquele período. Entendeu? Mas o Lucas que investigou e fez pesquisas e entrevista com Maria, ele escreveu de Jesus aos 12 anos de idade. E aos 12 anos de idade ele já impressionou os doutores da lei no templo. Então Maria viu muito mais coisa do que o Lucas conseguiu escrever. Ele tinha sinais da presença de Deus na sua vida, mesmo porque o Lucas então também escreve que crescia Jesus em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Essa expressão está dizendo, Maria deve ter falado para o Lucas, olha, esse menino desde um aninho, desde o seu nascimento ele é diferente, esse menino aí é uma bênção. Maria, não é porque tu é mãe, estás paparicando. Não. Não é. É que esse menino só trouxe alegria aqui para casa. Olha, eu já vi esse guri fazendo coisa que eu não vejo com mais ninguém. Eu já vi ele conversando com gente aí que ele parece um adulto. 4 aninhos de idade, Jesus cheio do Espírito Santo. Porque ele nunca deixou de estar cheio do Espírito Santo. Cheio de graça. Como escreve João no capítulo 1, cheio de graça e de verdade. Deus estava com ele, Deus estava nele, a presença do Espírito Santo estava nele. E aí está ali Jesus com 4 aninhos de idade. Imagina o que Maria e José viram. Os vizinhos. E quem que pode dizer, os apóstolos escrevem o primeiro milagre do ministério, mas quem que pode dizer que ele não fez milagre antes? Quem que pode dizer?
Eu fico imaginando, talvez ele com o coração cheio de bondade, porque estava cheio do Espírito Santo, o amor de Deus era constante nele. Ele não foi uma pessoinha que se envolveu com a matéria, ele era um menino que estava cheio de graça, cheio de verdade e crescendo em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Crescia na estatura, crescia no espírito e na estatura. Ele estava cheio do Espírito Santo. Quem que pode dizer que ele não foi visitar a dona Amélia lá na esquina da quadra em que ele morava e viu ela lá doentinha e se moveu de íntima compaixão por ela? Botou a mãozinha dele pequenininha sobre a dona Amélia e a dona Amélia ficou curada. O que ela tinha para contar? Ele sempre foi muito humilde. E ela podia dizer: Dona Maria, esse menino tem uma coisa diferente nele. Esse menino aí, ele é diferente dos outros meninos. Ele foi lá em casa. Eu estava ruim. Ele botou a mão assim na minha cabeça, como que estava com a compaixão de mim. Depois saiu, eu fiquei boa. Eu posso pensar essas coisas porque a Escritura me deixa margem para isso. Entendeu? E aqui, Maria chega e vai impondo a ele uma condição, dando a ideia de que ela sabia que ele podia fazer coisa que ninguém mais podia. Só que ele também vai interrompendo ela e colocando ela, diz: mãe, tem que esperar. Não é quando eu quero, é quando o pai quer. Eu não ando na frente do pai, eu não atropelo as coisas do pai. Eu não faço as coisas quando eu quero, porque tem crente que pensa: eu vou sair evangelizar o mundo todo, não espera Jesus mandar, se arrebenta todo. Eu agora quero ser um discipulador. Eu preciso ser um discipulador. Tem que ser. Quando é que eu posso discipular? Quando é que eu posso discipular? Vai lá e discipula, irmã. Ou irmão. Aí vai discipular, quando dá 3 semanas de discipulado, pega um discípulo assim, bem chatinho, bem daquele difícil, um Pedro da vida, entendeu? Quer ver se tem um Judas no caminho dela, ou dele. Entendeu? Já começa. Meu discípulo... Não sei não, meu discípulo. Vai orar. Não querias? Tem gente que atropela o tempo. Eu já tive obreiro ao meu lado que veio pedir para fazer algum trabalho na igreja, eu deixei. Porque se eu dissesse não, ele não entendia. Eu digo, eu vou deixar para ele aprender. Aí foi fazer. Foi fazer, não deu certo. Ficou uma carga, um peso. Aí depois eu fui lá ajudar para tirar ele daquilo, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vou ter que ir lá ajudar ele a sair daquela. Aí agora posso aconselhar, agora posso falar. Porque tem gente que primeiro tem que apanhar, para depois ouvir. Tem gente que não acha só um conselho. Meu irmão, não é a hora. Espera mais um pouquinho. Não é que o irmão Adilson quer interromper o teu caminho, mas o irmão Adilson quer o teu bem. Dá um tempinho, tu precisa aprender mais um pouquinho. Não, mas eu já sei isso, já sei aquilo, já sei... Não, mas tem coisinha que tu não sabe ainda. Tem experiências que tu não viveu ainda. Dá um tempinho. Aí se o sujeito ouve, espera, aguarda, é feliz. Mas tem aquele assim: não, irmão, mas eu queria, eu estou sentindo, foi Deus que botou no meu coração. Essa de Deus botou no meu coração tem quebrado um monte de gente. Entendeu? Foi Deus que botou no meu coração. Então vai, faz. Quem sou eu para interromper o plano de Deus na tua vida? Vai lá e faz. Não dá, não leva tempo, irmão. Já está todo quebradinho. Não pede água de vergonha. Entendeu? Aí a gente tem que discernir que o cara está ruim. A gente vai lá oferecer ajuda. Quer uma aguinha aí? Está pesada. Está difícil. Ai, irmão Deus, meu Deus. Tu não sente... Teve um que olhou para mim e disse: tu não sente assim um peso para levar a obra? A obra não é pesada para ti? Eu disse: não, para mim é uma bênção. A obra para mim é alegria. Sair de casa, vir aqui falar de Jesus é uma alegria. Entendeu? Disse, não, por quê? Para ti está pesado? Rapaz, isso não é para mim. Mas queria.
Eu vou te ajudar. Passa o teu cargo para mim. Aí devolveu o cargo. Tá bonzinho agora? Tá leve? Ah, agora tá leve. Então vai. Jesus sabia a hora de agir. Ele sabia que só devia agir através do Pai. Maria, mãe de Jesus, sabendo que Jesus tinha toda a capacidade, todo o poder para realizar a obra de Deus e que Deus certamente ia intervir através dele. E aí eu estou usando da espiritualidade de Maria, que era uma mulher de discernimento, uma mulher de oração, uma mulher de comunhão com Deus. E o pai pode ter colocado no coração dela que o filho ia fazer alguma coisa, porque o filho diz que só faz na hora do pai e ela olha para os serventes e como uma maluca diz assim: faz tudo que ele mandar vocês. Já foi botando ordem em todo mundo. Uma pastora, uma líder, que chegou e disse para os serventes lá na cozinha. Por isso, nós deduzimos que ou ela era parente daquela turma lá, ou era uma convidada muito especial. Uma amiga muito íntima. Ela estava com o comando da cozinha. E aí ela chega e diz: ó, vocês aí, os serventes, os garçons, façam tudo o que ele disser. Se eu estivesse lá ouvindo, eu ia dizer: essa Maria também é doida. Eu não sei, me acompanha, vem comigo. Vamos para o raciocínio. Se eu estivesse lá ouvindo, Moisés, eu ia dizer: a Maria endoidou. Ele acabou de dizer que não é a hora dele. Ele acabou de dizer que depende do pai. E ela fica mandando os serventes obedecer ele. É que ela estava com discernimento. Ela estava com a revelação de Deus no seu espírito. Ela conseguiu perceber no espírito que Deus ia agir. Então, sabendo que para ele ela não podia dar ordem, que ele dependia do pai, ela dá ordem para os serventes. E eu fico imaginando os serventes, tudo de olho esbugalhado desse jeito, dizendo: meu Deus, vamos fazer o quê? O que ele vai fazer? O que ele vai mandar? E Jesus olha ali para o lado e viu umas talhas feitas de pedra, uns tonéis, tambores, recipientes feitos de pedra. Cada um cabia mais ou menos 480 litros d'água. Aquelas talhas tinham 6 talhas daquela. Entendeu? Então multiplique aí, vocês que são bons de matemática. 480 vezes 6. Olha lá. Daí, ele disse, estavam vazias, porque eram usadas para as purificações dos judeus. Os judeus vinham, cada um tinha que lavar o pé, tinha que lavar as mãos. Entendeu? E aquelas talhas estavam. Mas agora eles se enchem até em cima, essas talhas aí. Enche de água. 6 vezes 480. Olha lá. Olha, pois é isso aí mesmo. Então, 2.880 litros de água. Os serventes olharam assim. A dona Maria mandou encher, vamos encher. Ela é a chefe da cozinha. Vamos encher. Vamos lá, enche. Quando eles terminam, Jesus, agora pega dessa água aí. Pega desses tonéis aí, dessas talhas, a água. Bota aí na jarra e serve a turma. Eu, cada vez que eu leio isso aqui, eu fico parado, fico imaginando assim, aquele servente, ele viu que botou água lá dentro. Estava vazia já, que já tinha feito as purificações. Entendeu? Ele viu que botou água. Agora ele pega lá, quando ele pega, é água. E ele tem que ter uma fé incrível para ir servir água. O mestre de sala pode reinar conosco, pode bronquear com a gente, mas eles levam. Jesus mandou, Maria disse que é para obedecer ele está mandando. Até aí Jesus não é famoso, irmão, Jesus não é conhecido. Ele tem só 5 discípulos, e faz só 3 dias que ele tinha estado com esses discípulos aí. É o 3º dia. Eu creio que um olhava, vai querido, vai lá.
Entende? Quem sabe uns dois daquele olharam para trás e... Mas Jesus é água. Meu filho, melhor obedecer do que sacrificar. Obedece, obedece. Aí levou. Chega lá, quando ele derrama no copo, no caneco, entende? Era de pedra, que não era vidro, não. Derrama lá, corre vinho. Ô susto, cara. Corre vinho. Aí ele já se empolgou, já queria servir o outro para ver se corria a mesma coisa. Botou no outro copo também, no outro também. E já começou, imagina se não ia dar uma fofoca lá. Rapaz, tu aí, o que correu quando tem uma... entende? Vamos dizer que tinha uns 7, 8 serventes lá, ou mais, não sei. E um olhava para o outro e disse, quando tu derramasse era água. Ele disse, nada, para correr o vinho. Aí volta lá Natália, eu vou lá Natália olhar de perto, chega lá, tá tudo virado vinho. Só os serventes sabiam do milagre. Só os serventes sabiam que aquele vinho era água transformada. E aí o João cuida de colocar aqui. Iniciou, ou Jesus principiou assim os seus sinais. Espera aí. Ele não está simplesmente dizendo que Jesus iniciou milagre. Não. Porque milagre pode ter acontecido antes. Mas principiou sim os seus sinais. Sinais. Os sinais eram manifestações divinas para comprovar que ele era o Filho de Deus. É diferente. Se agora principiou assim Jesus os seus sinais. Olha só, e daí ele vai fazer muitos outros sinais, principalmente após as suas pregações. Agora é incrível, porque não posso encerrar aqui sem detalhar uma coisa. Não é por acaso que o ministério de Jesus principia com um sinal de transformação. A transformação de água em vinho. Isso é proposital, isso é por plano divino. Porque então todo o ministério de Jesus vai ser uma atuação em torno de transformação de pessoas. A transformação da água em vinho era uma amostragem que ele pode mudar a natureza das coisas, ele pode mudar as cores, ele pode mudar as substâncias, e vai mais profundo do que se pode imaginar. Com esse princípio, ou com o princípio dos sinais em transformações, Jesus deixa claro para todo o seu ministério que ele é o Filho de Deus, que pode mudar também a vida dos homens, pode transformar perdido em salvo, aqueles que estão nas trevas ele pode transformar em luz, ele pode transformar as coisas insípidas em sal para salgar a terra. Jesus, com este sinal, está dizendo para nós que ele pode mudar a vida de todos nós, que não há impossibilidades para ele, que não há nada que passe sem a capacidade de ele tocar, de ele fazer, de ele realizar obras maravilhosas, seja em quem for. Quais os segredos que achamos aqui? É claro que isso é infinito, mas preciso destacar alguns detalhes dessa passagem. Primeiro, abençoado casal que convidou Jesus para a sua festa, para as suas bodas, para o seu casamento. Era uma boda. Para o seu casamento. Abençoado o casal que convidou Jesus para fazer parte do seu casamento. Abençoada a família que convida Jesus para fazer parte da comunhão diária da sua vida. Abençoados os que se lembram de convidar Jesus para estar com eles.
Abençoados os que recebem Jesus. Oh, glória a Deus! Estes têm com eles a fonte de toda a dádiva, de todo dom perfeito que desce do alto, do Pai das luzes, para aqueles que confiam nele. Então eu quero encerrar aqui essa noite, ainda que dá para argumentar a noite inteira a respeito desse texto, tantas outras coisas tem para se falar aqui, mas não esqueça, convide Jesus. Deixa Jesus fazer parte da sua vida, do seu lar. Leve ele também com você para o seu trabalho. Convide ele para ir para o trabalho. Deixa ele fazer parte dos seus negócios. Infelizmente, alguns crentes nos dias atuais separam. Tem até os que falam de vida secular e vida espiritual. Tem aquele que diz, olha, uma teologia maligna aí, entende? A vida secular tem que andar parelha com a vida espiritual. Que vida secular, coisa nenhuma. Entendeu? Nós não seguimos o Deus desse século. Nós seguimos o eterno. A nossa vida é única. Nós somos espirituais. Fomos chamados para Deus, para ser espirituais por Deus. Deus nos fez nascer de novo. Nós somos uma nova criatura. E a nova criatura não é secular, a nova criatura é eterna. A nova criatura, ela não divide matéria de espírito. A nova criatura é um ser espiritual, ainda que vivendo na matéria. Não tem divisória aqui. Ela faz, a nova criatura, ela é espiritual em toda a sua maneira de viver. É santa, é pura, é orientada pela palavra de Deus, é cheia do Espírito Santo e aguarda Jesus voltar para voar para o céu com ele. Essa é a verdade a respeito da criatura espiritual. Oh, glória a Deus, que Deus te abençoe, que essa palavra fique no teu coração. Medite ainda sobre esse texto, certo? Na sua casa, medite, faça outras perguntas para que o texto responda para você. Entendeu? Em que situação eu chamo Jesus? Quando devo estar com Jesus? Quando devo convidar Jesus? Porque tem gente que só convida para a hora do milagre. Os noivos de Caná da Galileia convidaram Jesus para participar da festa. Tem irmão que quando está bem não convida Jesus. Faz festas sem Jesus. Você já pensou? Vamos orar a Deus? Oh, glória a Deus, eu vou festejar com Jesus, eu vou curtir a vida com inteligência. Que bênção maravilhosa. Nessa oração nós vamos orar também pelo menino Isaac. 1 aninho tem o Isaac. Está doentinho. Pneumonia, anemia profunda, está internado. Nós vamos falar com Deus e pedir que Deus também entre com providência e ajude o Isaac. Vou orar também por você e com você nessa noite, ok? Querido Pai, eu te adoro de todo o meu coração. Me regozijo em Ti, Senhor. A Tua palavra é sempre maravilhosa, reveladora, nos traz instruções tão gloriosas. Somos abençoados pela Tua verdade. Agora, meu Senhor, nós chegamos ao término desse nosso encontro e eu rogo que o Senhor abençoe a cada filho, a cada filha do Senhor que aqui esteve e aqui está. Querido Senhor, ajuda no retorno para os nossos lares. Que a Tua bênção acompanhe a cada um. Que a luz da Tua verdade permaneça sobre todos nós. E que o Teu Espírito Santo trabalhe no sentido de nos iluminar ainda mais com a Tua palavra. Que a Tua verdade permaneça em nós. E que seja ela o nosso nutriente, o nosso alimento de todo dia. Querido Senhor, abençoa os que estão enfermos com a cura. Ajuda os Teus filhos que estão aí com necessidades físicas
passando por dificuldades, rogo a ti, Senhor, sei que tu és poderoso para sarar os enfermos. Eu os apresento diante de ti. Aqueles que o médico, mesmo com toda a ciência concedida por ti, meu Pai, com as pesquisas e os estudos, não conseguiram ajudar. Eu os apresento diante de ti e peço a tua misericórdia. Peço a ação da tua graça em favor dos que estão com dores, dos que estão sofrendo, dos que estão aflitos, dos que estão angustiados, Senhor. Querido Deus, que a tua boa mão estenda-se sobre eles. Entre estes, oro pelo menino Isaac, que está internado e combatendo contra a pneumonia, contra a anemia. Tu és o Senhor, tu formastes o nosso corpo. Oh Deus, tu sabes onde tocar, tu sabes como agir para sarar este menino. Eu rogo a ti em o nome de Jesus que a tua bênção o alcance. Abençoa a todos os demais, meu Pai, que aqui estão nessa noite, aqueles que estão em casa também, Senhor, carentes da tua ajuda. Traz alívio aos que estão sofridos e castigados pela enfermidade. Traz saúde, Senhor. Teu é o poder. Oh, glória a Deus. O reino para todos sempre. Neste sentido, rogamos, venha o teu reino e a tua vontade se estabeleça, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.